E o título da ministração é: Você nasceu para brilhar. Você sabia disso? Você sabia que você nasceu para brilhar? E é legal um termo, né, queridos, que veio da palavra de Deus, veio da Bíblia, isso, né? Quando uma mulher, ela tem o seu filho, o que as pessoas costumam falar? Ela deu a luz. Então o nascimento por si só, queridos, é algo maravilhoso. Esses dias eu estava vendo uma reportagem e interessante, queridos, eles conseguiram pegar uma imagem de um óvulo no momento que ele está sendo fecundado. Eu não sei se vocês viram já essa imagem, né, de um óvulo no momento que ele está sendo fecundado. E é impressionante, queridos, que no momento que ele é fecundado surge um brilho, né, ele dá um brilho, né? E às vezes, né, eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que as pessoas ainda não conseguem dar a devida atenção ao Criador de tudo isso, né? Então Deus, queridos, entenda uma coisa: se quando nós nascemos, quando nós fomos gerados, nós nascemos ali, já foi falado, fulano deu à luz, né, nasceu. Então você imagina esse novo nascimento, queridos, quando você nasce em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus, queridos, ela nos dá o discernimento. Quando Jesus ele conversa com Nicodemos, ele deixa claro para Nicodemos, né, que é necessário nascer de novo, né? E esse nascer de novo, queridos, é para você brilhar, e não tem outra opção. Nós, filhos de Deus, nós não temos outra opção. É natural isso, nós vamos brilhar. Por quê, queridos? Porque isso é a única forma que nós temos. Obrigado, Imanete. Essa é a única forma que nós temos de glorificar o nome do Senhor. E essa é a única forma de nós o quê? Expulsarmos as trevas das nossas vidas. Se você não brilha, queridos, o que acontece na sua vida? Treva, escuridão, tristeza, raiva, angústia, né? É que nem, por exemplo, eu tenho o costume de ir para Minas Gerais 2 vezes por ano. Eu sempre vou ali no mês de janeiro ou no mês de julho. E às vezes, né, eu vou no mês de janeiro e também vou no mês de julho. E o interessante, queridos, que agora começou a época da chuva, e eu chego lá no mês de janeiro. Minha sogra, ela tem um quintal muito grande assim no fundo da casa, e é um quintal que só está coberto de cimento, né, feito um concreto. E quando eu chego nessa época de chuva, que é a época que o tempo está nublado, que não tem a luz do sol, aquele quintal dela está tudo escuro, de lodo, né? Então fica tudo escuro de lodo. Chega lá aquele quintal, você lava, você passa água sanitária, não tem jeito, fica escuro, né? E quando eu chego lá no mês de julho, que é uma época que não tem chuva, que o sol lá racha, lá não existe inverno, querido. O sol lá racha, é impressionante. O quintal está branquinho, clarinho, né? Então, queridos, isso daí me faz até refletir nessa ministração, a necessidade que nós temos da luz do sol. É a mesma necessidade que o mundo tem da luz da igreja. Infelizmente, queridos, quando você não brilha dentro da sua casa, no trabalho onde você está, quando você não brilha no lugar, no meio onde você faz parte, é natural, queridos, que as trevas vão começar a reinar. Então, você, igreja, precisa brilhar. É necessário. Você, mãe, você precisa brilhar dentro da sua casa. Você precisa brilhar na vida dos seus filhos. Para quê? Para que não haja trevas. Você, esposa, precisa brilhar como serva de Deus na vida do seu esposo. Para quê? Para que não haja trevas. Você, esposa, precisa brilhar na vida da sua esposa, para que não haja trevas. Nós, queridos, não temos outra opção. Foi para isso que Cristo nos chamou. Nós precisamos brilhar. Nós nascemos para brilhar. Eu estou dando essa introdução, queridos, por quê? Porque agora você vai ver, né, de que forma que nós brilhamos, né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Amém? Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Tami, o segundo é mais tranquilo. Eu estou vivendo isso lá em casa, o segundo é mais tranquilo. Oh, glória a Deus. Não vejo a hora crescer para colocar na linha já. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém?
A palavra de Deus, queridos, em Mateus capítulo 5, verso 16 diz: assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Sabe, queridos, isso é Jesus falando. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens. Então vai ter situações nas nossas vidas, queridos, que é da vontade de Deus que as pessoas percebam. Por exemplo, queridos, uma das coisas que é necessário que as pessoas percebam: o sucesso que você tem na criação dos seus filhos. As pessoas precisam perceber isso. Para quê? Para que você tenha a oportunidade, porque a partir do momento que esse sucesso que você tem na educação dos seus filhos brilhem, vai gerar o que? Motivo para outras pessoas se espelharem em vocês e também querer esse resultado para os filhos. Sabe, queridos, você já viu aquela coisa, já deve ter acontecido com você, de repente, ou no seu trabalho, alguma coisa: é crente? Eu não acredito, né? Depois dessa palavra a pessoa fala bem assim: é crente, mas eu nunca vi brilhar. Eu nunca vi brilhar. Então Jesus, ele diz: assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, né? Queridos, após nos declarar como sal da terra e luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo nos incumbiu a responsabilidade de brilhar diante dos homens. O Senhor Jesus, ele falou: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, e assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens. Então, queridos, é interesse sim de Deus que você comece a se desenvolver, que você comece a crescer, que você comece a ter sucesso em tudo que você faz. Por que a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino do céu? Porque o tímido, queridos, ele não consegue brilhar, ele tem dificuldade de brilhar, ele tem dificuldade de lidar com isso. Por quê? Porque quando você brilha, queridos, você vai desagradar pessoas, você vai despertar inveja, ciúmes, né? Até mesmo dentro de casa a gente tem que tomar cuidado com isso, queridos, mas nós não deixamos de brilhar por causa disso. Coisa que não deveria acontecer num casamento, que é inveja, ciúmes, e muitas vezes acontece de ter. Por quê? Porque às vezes um brilha mais do que o outro, sabe? Então é algo que nós temos que começar a nos preparar para isso. Se você serve a Deus, se você está disposto a fazer a vontade de Deus, você vai brilhar. E se você for brilhar, pode se preparar, porque o seu brilho vai incomodar pessoas. Vai incomodar pessoas. Eu, por exemplo, queridos, eu chego aqui de manhã, tá de manhã, eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço é acender essas luzes da igreja, tudo. Eu acendo tudo. Por quê? Porque eu gosto, queridos, eu gosto de estar num lugar claro. Eu gosto de estar num ambiente claro. Então eu chego aqui na igreja, está as luzes apagadas, me dá uma tristeza. Na hora que eu acendo a luz, eu já começo: agora melhorou. Agora melhorou. Então nós precisamos aprender a conviver com isso. Tem pessoas que é o contrário. Tem pessoas que já não gostam de ambientes claros, ela prefere os ambientes mais escuros, né? A pessoa foge da claridade. Mas isso é gosto, é cada um. Mas diante do Senhor não tem como, queridos. Nós vamos ter que brilhar. Por isso que no reino de Deus, queridos, é inaceitável você estagnar a sua vida, ou então você viver de glórias do passado. Não, queridos, a glória do passado foi para o passado. Nós temos que viver de glórias presentes, constantemente, tá? Então Jesus Cristo, ele nos incumbiu da responsabilidade de brilhar diante dos homens. Porque é através do nosso brilho, queridos, através do brilho da igreja, que o mundo vai ter o interesse de se relacionar com Deus. Espera aí. É impressionante, né? Quando as pessoas falam: você é diferente. Oh, glória a Deus. Isso daí já é motivo para falar do amor de Deus para as pessoas. Sabe, queridos, né? Então a nossa luz, queridos, ela pode brilhar diante dos homens de diversas maneiras, né? O nosso bom testemunho, expressado através de atitudes e procedimentos corretos diante de Deus,
dos homens, né, e dos homens, além de glorificar o Pai Celestial, brilham como um farol aceso diante dos homens, o qual não há como passar desapercebidos. Não tem como, queridos. Hoje nós vivemos num mundo de injustiça, então se você é uma pessoa justa, você já começa a se diferenciar, né? Eu lembro que a maior dificuldade, né, que a gente tem, é que nem várias reuniões lá na empresa, né, às vezes tinha que demitir alguns funcionários, e as pessoas, não, mas esse a gente não vai demitir, porque esse chega no horário, ele é honesto. Peraí, mas isso daí não é nada mais, nada menos que a obrigação da pessoa chegar no horário, ser honesto, ser pontual, né? Isso é obrigação de todos nós. Então hoje, nesse mundo corrompido que nós vivemos, a partir do momento que você se torna uma pessoa correta, você já começa a brilhar, você já começa a diferenciar das outras pessoas, e você vai começar a se destacar. Por exemplo, na empresa onde você trabalha, você vai conseguir alcançar os melhores cargos, né? Você vai conseguir, no meio em que você vive, escolher as melhores pessoas para você se relacionar. Por quê? Porque é natural, queridos, que a partir do momento que você brilhe, de certa forma, você já vai começar a se separar desse mundo. E isso, queridos, né? Deus não faz acepção de pessoas. Realmente, queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Mas a palavra de Deus diz que um dia Ele vai vir e vai levar a igreja dele. Viu? É a igreja dele. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, realmente Deus não faz acepção de pessoas. Mas vai chegar um dia, queridos, que Ele vai levar a igreja dele. Ele não vai levar todos para o céu. E Ele vai levar aqueles que brilham como Ele. Amém? Sabe, queridos, viemos a este mundo para brilhar, pois afinal de contas, ao nascermos, a nossa mãe, né, já diz, deu à luz. A própria palavra de Deus lá em Isaías tem um versículo que fala isso, 51, a parte A do verso 2 diz: sim, pense em Abraão, seu pai, e Sara, que os deu à luz, né? Então Deus, Ele trata a questão do nascimento como uma luz, né? A partir do momento que a pessoa nasce, ela nasce já para ser alguém, fazer a diferença. Quando nós apresentamos aqui uma criança, a gente sempre fala: eu não sei o que essa criança será, mas Deus sabe, pode ser que ela faça toda a diferença. E realmente, queridos, a vontade de Deus é essa, que você nasça para fazer a diferença, né? Principalmente do novo nascimento, aquele nascimento em Cristo Jesus. Você entregou a sua vida para Cristo, você decidiu nascer de novo, você se batizou para quê? Para você brilhar, para você fazer a diferença. Não é para você continuar da mesma forma que você estava. Deus, Ele te resgatou, Ele tirou das trevas e Ele te trouxe para a maravilhosa luz, né? Para você poder brilhar, né? Jesus Cristo, Ele é o nosso astro maior, é a nossa estrela maior. Olha o que a palavra de Deus diz em Malaquias 4:2: mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto, né? Apocalipse 22:16: eu, Jesus, enviei o meu anjo a vocês para contar todas essas coisas à igreja. Eu tanto sou a raiz quanto o descendente de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Sabe, queridos? E Deus, queridos, Ele deseja também que você, que eu, que nós venhamos brilhar também diante das pessoas. Como? Através da luz maravilhosa que recebemos dEle, né? O que acontece na sua vida quando você recebe a Cristo? Você muda. Por quê? Porque Cristo começou a brilhar em você. E você vai entender que é necessário que você brilhe como Ele. Então, por exemplo, você é desonesto, só que você entende que Cristo é honesto. Para eu poder brilhar, eu tenho que ser honesto. Eu sou infiel, mas agora eu tenho Cristo na minha vida. E o que vai brilhar, o que vai sair é a fidelidade dEle. Então, se Cristo é fiel, eu sou fiel também. Sabe, queridos? E é isso que nós precisamos entender, queridos. Deus, a palavra dele diz o seguinte, que Ele é um Deus de aliança. Você concorda comigo que a palavra de Deus diz que Ele é um Deus de aliança? E aonde que Ele vai se manifestar? Em aliança. Deus, Ele não se manifesta onde não tem aliança, né?
Então por isso que Ele nos resgatou, por isso que Ele nos chamou, para nós sermos aliançados com Ele. Ele nos deu a possibilidade de nascermos de novo. Jesus, naquela conversa com Nicodemos, Ele não obrigou Nicodemos a nascer de novo, mas Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo, né? E eu sou a possibilidade, Jesus é a possibilidade desse novo nascimento. Então nós escolhemos nascer de novo. E quando você escolhe nascer de novo, você decide ter uma aliança com Deus. Aí sim, Deus Ele começa a agir na sua vida, porque o nosso Deus de aliança age em aliança. Pastor, mas Deus não está agindo mais na minha vida. Por quê? Porque a aliança foi quebrada, né? E quando uma aliança é quebrada, o que se entende? Se entende que mais nenhuma parte tem a obrigação de fazer aquilo que deve ser feito. É que nem um casamento, né? A vontade de Deus é que não haja divórcio. Essa é a vontade de Deus, né? Tanto que a Bíblia fala que Deus Ele odeia o divórcio. Só que por causa da dureza do coração do homem, né, Ele permitiu lá com Moisés a respeito das cartas de divórcio para o povo dele. Só que o que acontece, queridos? Da mesma forma, um casamento ele acaba quando? Quando a aliança é quebrada. Por exemplo, a infidelidade, ela é uma quebra de aliança, né? Então a partir do momento que um quebrou, o outro já não tem mais a responsabilidade de cuidar, de continuar nessa aliança. Ah, pastor, mas às vezes acontece e o casamento continua. Continua por quê? Porque houve o perdão e foi restaurada e renovada aquela aliança. Aí sim o casamento continua, né? Porque houve um processo de restauração de aliança. E é isso que nós temos que fazer com Deus, queridos. Quando a gente percebe que a nossa aliança foi quebrada. Ela foi quebrada o quê, queridos? É que nem um casamento. Você entende que quando há infidelidade, há quebra de aliança. Quando há mentira, há quebra de aliança. É a mesma coisa Deus, queridos. É a mesma coisa Deus. Deus Ele é fiel com você. Tem coisas na Bíblia que Deus odeia, né? Deus Ele odeia. Por exemplo, você tem um amigo, você tem uma aliança de amizade. Eu tenho uma aliança de amizade com a Dani, né? A gente conversa, a gente anda junto, a gente se dá muito bem. Só que tem um momento que eu começo a fazer tudo aquilo que a Dani odeia. Eu vou lá almoçar na casa dela, fico comendo com a boca aberta. E ela não gosta disso. Pastor, vem aqui em casa comendo com a boca aberta, também não chamo mais. Por quê, queridos? Aqui tudo que eu vou fazer que é contrário ao que ela gosta, vai fazer o quê? Vai fazer ela se afastar de mim. É a mesma coisa com Deus, queridos. Nós temos uma aliança com a pessoa, por quê? Porque a gente decidiu amar, a gente decidiu abrir mão das nossas vidas, a gente decidiu ser cada vez mais ali parecidos com a pessoa, né? Às vezes há uma correção, né? Por que muitos casamentos começam a dar problema no início? O início do casamento muitas vezes mais difícil por causa disso. Porque às vezes a pessoa ela é correta, ela vai lá, que nem eu, queridos. Eu pego a pasta de dente, eu faço assim no cantinho, ela tem que começar de baixo para cima. Aí aquelas antigas de lata, sabe? E de alumínio, não sei que material, eu ia dobrando ela, por quê? Porque eu tenho que aproveitar o máximo, né? É a mesma coisa sabonete. Uso o sabonete, está no finalzinho, jogo fora? Não, eu pego um novo e grudo o antigo no novo. Porque eu sempre gostei disso, de aproveitar o máximo. Aí você casa com uma pessoa, daqui a pouco a pasta de dente novinha, apertada no meio. Não é possível. Aí de repente você vê lá o sabonete, que ele dá para tomar uns 2 banhos com sabonete, está lá no ralo. Aí você vai explicando, ó, é assim. É assim. Sabe, queridos? E aí a gente vai se adaptando. Para quê? Para manter a aliança. Então é a mesma coisa nós e Deus. Uma coisa que eu costumo dizer, que a Bíblia diz que Deus é fiel, e tem muita gente que gosta de colocar esse adesivo no carro, Deus é fiel. Isso é bom e é fácil. Agora eu quero ver tu colocar um adesivo no carro, eu sou fiel a Deus. Então se Deus é fiel, Ele já deixou claro, a minha característica como Deus, um dos meus atributos é a fidelidade. Se você quer manter uma aliança comigo, você tem que ser fiel também. Aonde que nós roubamos a Deus? Mas isso é assunto para um outro momento. Amém, queridos? Queridos, e a vontade de Deus, queridos, é que nós, assim como Cristo,
Ele é a maravilhosa luz, Ele é a estrela da manhã. A vontade de Deus é que eu e você também venhamos brilhar como astro no mundo. Queridos, a vontade de Deus não é que nós venhamos brilhar, aquilo que muitas pessoas querem, né? Brilhar como astro do mundo não é uma prerrogativa dos astros de Hollywood, nem muito menos dos chamados astros da música ou astros dos esportes. Isso não é a vontade de Deus. Deus, queridos, Ele não tem porque exigir isso da gente. Lógico que no meio do povo de Deus, pessoas vão se destacar, vão brilhar nos esportes, vão brilhar na música, isso vai acontecer, mas isso não é o brilho que a palavra de Deus diz, não é esse tipo de brilho. Os verdadeiros astros que brilham nesse mundo, queridos, são os filhos de Deus que caminham em sinceridade no meio de uma geração perversa e corrompida. Então Deus, Ele quer o quê, queridos? Que eu e você brilhemos no meio das trevas. E o que é as trevas? Maldade, roubo, infidelidade, né? É tudo aquilo de ruim, desobediência. Tudo isso envolve um mundo em trevas. E Deus, Ele quer que você brilhe de forma diferente. O mundo, você é bobo, vamos passear, vamos se divertir, sua mãe nem vai ficar sabendo. Não, eu tenho que honrar minha mãe, eu tenho que obedecer a minha mãe, eu tenho que ser diferente, eu tenho que cuidar dos meus pais. Sabe, queridos? É que nem um filho, né? A mãe tem 5 filhos e a mãe precisou de uma geladeira. Vamos reunir os 5 irmãos, fazer vaquinha nada, você pode, vai lá e seja luz, brilha, dá uma geladeira para sua mãe, ela precisa, ela te criou, ela te gerou, ela carregou você 9 meses, e agora para dar uma geladeira para ela, você vai ter que reunir os 5 para fazer uma vaquinha, você tem condições de dar 10? Pastor, não é justo, queridos, deixa eu te falar um negócio para você, não é justo você abençoar as pessoas, não é justo você cuidar dos seus pais, lógico que é justo, Por isso que eu falo para você, principalmente vocês mulheres, nunca seja um impedimento na vida dos seus esposos. Permita com que os seus esposos sejam uma bênção para o pai e para a mãe deles. Permitam isso. Permitam isso, queridos. Nós temos que aprender a permitir isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses 2, 14 e 16. Filipenses capítulo 2, do versículo 14 e 16. Façam tudo sem queixas e discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada como filhos de Deus, num mundo de trevas, cheio de gente desonestas e obstinadas. Brilhem entre eles como as estrelas do universo, mostrando-lhes as palavras de vida. Então, quando Cristo voltar, como ficarei satisfeito, sabendo que não corri, nem me esforcei em vão? É Paulo, queridos, instruindo a igreja aqui. Façam tudo sem queixas. Essa semana os meninos da mídia postaram um vídeo do pastor Orides, dele falando sobre o Espírito Santo nos dar a revelação daquilo que nós temos que fazer. E ele falou até em questão dízimo e oferta, que é algo gerado pelo Espírito Santo nas nossas vidas, que é o cuidado, a preocupação com a igreja, com a obra dele, né? Pastor, eu não tenho essas revelações. Você precisa rever os seus conceitos, você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus, porque pode ser que a sua aliança esteja quebrada. A sua aliança está quebrada, queridos. E a primeira coisa que quando a sua aliança, quando Deus, quando o Espírito Santo te afasta de você, a primeira coisa, a carne e a alma, ela vai começar a dominar. Ultimamente eu estou falando mal das pessoas. A sua aliança está quebrada, porque isso não é natural se você tem um relacionamento com Deus. Nossa, Deus falava tanto comigo, hoje não fala mais. A sua aliança está quebrada. Sabe, queridos? A juíza Débora, queridos, ela já havia previsto, né, que os que amam a Deus brilharão como astros. Então é natural, se você ama a Deus, queridos, você vai ter compromisso com Ele.
Hoje eu estava conversando com o Manuel de manhã. O Manuel, cheguei aqui, ele estava ouvindo a palavra, ele estava ouvindo um pregador. E o pregador, ele falou uma coisa interessante: você é comprometido porque você ama. E eu falei com o Manuel, esse pregador tem razão, Manuel. Eu até falei para ele: por que você sai todo dia de manhã para poder trabalhar? Porque você é comprometido com a sua família, você vai buscar o sustento da sua família. E por que você faz esse esforço? Porque você ama a sua família. E o pregador, ele falou uma coisa interessante: normalmente você vai se comprometer com aquilo que você ama. Todo dia você sai para pecar, você é comprometido com o pecado. Por quê? Porque você ama o pecado. Você é comprometido com Deus, você é comprometido com a obra de Deus. Você usa os seus recursos intelectuais, seus recursos físicos, seus recursos financeiros, e investe na reino de Deus. Por quê? Porque você é comprometido com aquilo que você ama, porque você ama o reino de Deus, né? Por que você sai para trabalhar todo dia, mas vem para a igreja só quando está bem? Não, para a igreja eu vou só quando eu estou bem. Faz isso com o seu trabalho, vai só quando você está bem. Ah, pastor, é que o trabalho a gente precisa dele e de Deus, você não precisa? Deixa ele fechar a torneirinha do oxigênio, que eu quero ver se você não vai lembrar dele rapidinho. Sabe, queridos, a gente precisa muito mais de Deus do que qualquer outra coisa, queridos. Louco é o homem que não tem uma aliança com Deus. Porque nós não estamos no controle. Por isso que eu ensino, queridos, eu ensino a minha filha a ter uma aliança com Deus. Sabe por quê? Porque eu fui ter uma aliança com Deus com 20 anos de idade. E até hoje, queridos, eu colho coisas ruins que eu fiz de 20 anos para trás. Coisas que não vai acontecer com a minha filha. Por quê? Porque ela já nasceu num lar cristão, ela já foi ensinada a honrar a Deus. E eu falo para ela: se você continuar honrando a Deus da forma que o papai e a mamãe estão te ensinando, filha, você vai ter uma vida maravilhosa. Deus vai cuidar de você, Deus vai guardar você, Deus vai viver em você. Explico, queridos. É que nem, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, me fez lembrar isso. Eu vi uma pesquisa sobre relacionamento sexual. Você sabia que quando a pessoa ela se relaciona sexualmente com outra pessoa, tem uma troca de DNA? Isso significa o quê? Significa que você absorve coisas da outra pessoa, né? Às vezes você fala bem assim: ah, mas é uma enfermidade, não tem na minha família. Mas quantas pessoas você já teve relacionamento sexual? Absorve, queridos. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a sermos fiéis, fazer as coisas corretas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha só o que a juíza Débora diz em Juiz 5, 31, 32. Assim morram ao Senhor todos os seus inimigos, mas os que amam o Senhor brilhem como brilha a força do sol nascente. Depois dessas coisas a terra ficou em paz durante 40 anos. Por que a terra ficou em paz, queridos? Porque um grupo de pessoas decidiu amar e obedecer o Senhor. E quando essas pessoas decidem amar e obedecer o Senhor brilha através delas. Por exemplo mesmo, pastor, estou com luta na minha família. Decide brilhar na sua família. Restaura a sua aliança com Deus. Seja uma bênção na vida do seu esposo, seja uma bênção na vida da sua esposa, seja uma bênção na vida dos seus filhos. Resolva. Ah, pastor, mas está ruim. Muda. A gente tem que parar, queridos, de aceitar as circunstâncias do jeito que está. A gente tem que começar a mudar. Ah, pastor, meu casamento entrou na rotina. Muda. Muda, está na hora de mudar um pouco. Ah, pastor, meu filho não me ouve mais. Muda. Muda. Eu lembro uma vez que minha irmã me chamou na casa dela: está dando trabalho, tem como me ajudar? Tem. Eu sou que nem um pai para o meu sobrinho. Meu sobrinho, ele gosta de mim que nem um pai. Ele me considera que nem um pai. Ah, não tem jeito, eu já fiz de tudo. Ah, você já fez de tudo? E eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Fui lá e tirei o roteador. Levei para casa.
O dia que sua mãe falar que você melhorou, eu trago de volta e instalo aí. No outro dia, tio, pelo amor de Deus. Tem que mudar, queridos. Se você não mudar, a tendência é piorar, então muda. Sabe? Ah, pastor, casamento está ruim, já é 20. Não, vamos entrar numa academia, vamos fazer caminhada, vamos mudar. Vamos mudar. Vamos começar a brilhar. Sabe, queridos? Vamos começar a obedecer o Senhor. Ah, eu só vou no culto de domingo. Não, vamos no culto de terça também. Vamos buscar o Senhor. A gente está aqui à tarde em casa. Graças a Deus a gente é aposentado, tem o tempo. Vamos para a tarde com Cristo, vamos buscar o Senhor. Ah, a vida está passando. Eu preciso aproveitar mais com os meus filhos. Então dá uma voadora na televisão. Essa televisão que te prende, tira no sofá, fica no sofá o dia todo. Vai passear um pouco, sai de casa um pouco. Sabe, queridos, a gente tem que começar a tomar decisões na nossa vida. A gente tem que tomar decisões para poder brilhar. O nosso casamento precisa brilhar, os nossos filhos precisam brilhar. Porque essa é a vontade de Deus. O profeta Daniel também previu os sábios brilhando como astros no firmamento. Olha o que a palavra de Deus diz em Daniel 12:3. Então os sábios brilharão como o sol, e os que levam outras pessoas a obedecer a Deus brilharão para sempre como estrela. De quem que eles estão falando aqui? Da igreja, queridos. Quem é que leva outras pessoas a obedecer a Deus? É a igreja, eu e você. Através do nosso brilho, através do nosso testemunho. E olha o que Daniel profetizou lá atrás, queridos. Olha o que Daniel profetizou lá atrás. E os que levam outras pessoas a obedecer a Deus brilharão para sempre como as estrelas. O que é levar uma outra pessoa a obedecer a Deus, queridos? Muitas vezes vai ser corrigir, né? Eu estou ali conversando com a Dani. Aí eu falo: Dani, você viu o Irineu? Poxa vida, o Irineu é fogo, só dá mancada. Aí a Dani vai falar bem assim: pastor Rubens, você não pode falar mal do Irineu não, você tem que abençoar ele. Bom, ela está me corrigindo, ela está me levando a obedecer a Deus. E é assim que a igreja tem que agir, queridos. A gente tem que obedecer a Deus e levar outras pessoas a obedecer a Deus. O Senhor Jesus Cristo também previu isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 13, 43 ao 44. Então os piedosos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça. Aí depois ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro que o homem descobriu num campo, na sua alegria. Ele vendeu tudo quando possuía para poder comprar aquele campo. Olha que interessante, aqui é o final de uma parábola e o início de outra, né? O que a palavra de Deus está dizendo? Os piedosos, brilharão como o sol do reino de Deus. O que é uma pessoa piedosa, queridos? Pessoa piedosa, queridos, é aquela que consegue segurar a sua língua e ao invés de falar mal de alguém, ela é piedosa, ela ora, ela ensina o caminho, ela luta para trazer aquela pessoa para a luz. É uma pessoa piedosa. Sabe? E depois, queridos, Jesus ele já começa falando: o reino dos céus é como um tesouro que o homem descobriu num campo, na sua alegria ele vendeu tudo quando possuía para poder comprar aquele campo. É Jesus falando do valor do reino de Deus. Jesus ele deixou bem claro que tudo que você lutar, tudo que você batalhar para conquistar nessa vida não se compara ao que Deus tem preparado para nós. Abra mão de tudo. Sabe, queridos, e uma das coisas que nós temos que abrir mão muitas vezes não é das coisas que nós temos, queridos. Não é das coisas materiais, mas é dos nossos conceitos, queridos. A maior dificuldade que eu tive na igreja não foi de ser um dizimista e um ofertante. Isso eu consegui antes de 1 ano servindo a Deus. Mas a maior dificuldade que eu tive foi reconhecer que eu estava errado. Porque na minha cabeça eu achava que todo mundo estava errado. E eu era o dono da razão. Até que eu descobri que não, queridos. Que era eu que estava totalmente errado.
Então nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade de reconhecer que nós estamos errados, e a gente quer trazer todo mundo na responsabilidade dos nossos erros, né? Não, eu preciso melhorar. Ah, pastor, meu casamento está destruído por causa da minha esposa. Não, não é por causa da sua esposa, é por causa de você. Pastor, meu casamento está sendo destruído, é minha responsabilidade. E eu quero me consertar diante de Deus. E eu queria que o Senhor me ajudasse. Mas ninguém chega para conversar comigo assim. Como seria bom se isso acontecesse? Pastor, o meu relacionamento com Deus está difícil porque eu tenho praticamente todo o meu tempo dado a outras coisas e eu queria que o Senhor me ajudasse com isso. É que nem Davi, queridos. Davi, ele podia falar bem assim: não, eu pequei, Senhor, mas também a mulher estava sem roupa lá. Que nem o rei Saul, né? Ah, eu ofertei porque o povo. O que Davi fez? Pequei contra o Senhor. A culpa não é da mulher, a culpa não é da guerra, a culpa é minha. Eu pequei contra o Senhor. E se ele não reconhecesse isso, queridos, naquele momento Deus já iria recusá-lo como rei. O que Deus fez? Deus perdoou ele, por isso que ele não morreu. Mas as consequências daquele pecado ficou enraizado na família dele. Por isso que pecado, queridos, é coisa séria. Sabe? Pecado é coisa séria, queridos. E nós temos que lutar contra o pecado. A sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra as pessoas. A sua luta é contra o pecado, é contra os desejos que militam dentro de você. E eu não estou falando só de desejos sexuais que levam a prazer, não. É desejo de falar mal dos outros, de destruir a vida dos outros, de querer ser melhor do que os outros. Ontem nós tivemos uma coisa aqui na igreja que eu fiquei tão feliz, queridos. Tão feliz. Nós tivemos um grupo de jovens que se reuniram aqui. Para quê? Para trocar ideias sobre a vida profissional. Sabe? Para poder pensar lá no futuro. Então nós tivemos jovens mais experientes ajudando jovens que estão começando agora. E isso, queridos, é o reino de Deus. Não é você querer ser melhor do que as pessoas, né? Querer trabalhar para ir numa loja, comprar uma roupa bonita para chegar na frente das pessoas com uma roupa diferente para mostrar que é melhor do que as pessoas. Pastor, mas eu não faço isso de forma consciente, mas inconsciente você faz. Inconsciente você faz, né? O reino de Deus é assim: eu estou tendo sucesso, pastor, porque eu tomei umas atitudes corretas lá atrás, eu fiz escolhas certas lá atrás, então eu quero ajudar os jovens agora, quando eles estiverem na minha idade, eles terem sucesso, né? Ah, pastor, mas hoje em dia para fazer uma faculdade precisa vir de uma família que tenha dinheiro. Será, Andréia, que precisa? Para me dar certo na vida eu tenho que nascer numa família bem instruída. Não, queridos, olha só a igreja. Ontem nós tivemos uma reunião, eu fui lá ver, eu achei a coisa mais linda, queridos. Jovens aconselhando os jovens. Hoje, para você ter sucesso na vida, para você conseguir estudar, queridos, você não precisa mais nascer numa família que tem condições, não. Nós temos uma irmã aqui que trabalha numa universidade federal. E ela fala comigo constantemente que falta alunos. Não falta alunos? Para cursos que é totalmente gratuito. Então é isso que nós temos que fazer. Nós como igreja, nós temos que desejar que outras pessoas brilhem como nós brilhamos, né? É que nem, por exemplo mesmo, você que é casada e tomou uma atitude errada lá, e está vendo um jovem, uma jovem indo para a mesma decisão que você tomou. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que chegar e falar: ó, cuidado. Há tanto tempo atrás eu tomei uma decisão com o coração, viu? E as decisões corretas na nossa vida não é com o coração, é com a razão. Olhe para os sinais. O pastor Orides, ele sempre falava isso, né? Tudo emite sinal. Às vezes você está com uma dor de cabeça, você, vou tomar um Doril que passa, e voltou. Peraí, seu corpo está dando um sinal que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então nós precisamos atender para isso, queridos, né?
E nós temos que entender, queridos, que nós, a igreja, nós somos filhos da luz. E se nós somos filhos da luz, nós temos que brilhar, né? As Escrituras, elas declaram em vários lugares que somos filhos da luz. O próprio Senhor Jesus Cristo nos chamou de luz do mundo. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida, né? Então não adianta, queridos, a gente querer se esconder. Não adianta. Isso tem que estar muito bem resolvido na nossa vida. Eu vou chegar na hora que o culto está começando e vou embora antes de terminar, porque eu não quero conversar com ninguém. Ué, você é luz? Você é filho de Deus só. O seu pensamento tem que ser: eu vou chegar cedo na igreja, vou cumprimentar todo mundo, vou abraçar todo mundo e no final vou embora. Esse dia eu estava conversando com o Manuel, aconteceu um fato aí, eu acho que teve um culto que eu não vim de manhã, né, pastor? Aí eu falei para o Manuel: Manuel, mas meio-dia não tinha ninguém na igreja? Eu falei: não, pastor, quando o senhor não está aí, ninguém conversa, vai embora, é o senhor que gosta de conversar. Não, eu gosto mesmo, queridos. Ontem mesmo nós tivemos a assembleia acabou aqui, que horas foi que a assembleia acabou? Acho que 6 horas, né? 6 horas, né, pastor? Eu cheguei em casa 9h30 da noite. Só tem um que é pior que eu para conversar, acho que é o Ala. O Ala também gosta. Sabe, queridos? Mas por quê, queridos? Porque você vai conversando com um, vai conversando com o outro, e aí fica uma conversa agradável. Às vezes você está aconselhando, às vezes você está absorvendo aconselhamento também, às vezes você está ensinando, às vezes você está aprendendo. E é gostoso isso. É gostoso isso. Então a gente não pode, a gente tem que... Quando você se dispõe a ir para um lugar, queridos, quando eu vou para um lugar novo, um lugar desconhecido, um lugar que eu nunca fui, eu saio de casa e eu faço uma oração: Senhor, me use conforme a tua vontade neste lugar. Às vezes, Senhor, o Senhor tem um casal que precisa de aconselhamento, às vezes o Senhor tem uma pessoa que precisa de uma palavra, que o Senhor possa me usar nesses lugares. Sabe, queridos, por quê? Porque nós somos luz, e quando você é luz, você tem que desejar brilhar, né? Jesus Cristo, queridos, Ele é a verdadeira luz do mundo. Depois de um dos seus ensinos, olha o que Jesus disse ao povo, lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz da vida. João 8,12. Pastor, mas eu estou na igreja e mesmo assim eu faço coisa errada. Estar na igreja e ter a luz do mundo na sua vida são duas coisas totalmente diferentes. Você pode estar na igreja, mas você não pode não ter a luz na sua vida. Porque é aquilo que eu falei para você: ter a luz, queridos, é o que envolve relacionamento. E para ter um relacionamento com Deus, nós precisamos andar em santidade, né? Tem que ter santificação. A santificação, ela tem que ser integral na nossa vida. Ela não tem que ser em partes. Eu me santifico na minha vida financeira, eu dou o meu dízimo e oferta, mas eu não me santifico na minha vida pessoal, eu falo palavrão. Não, queridos, a santificação, ela tem que ser integral. E guarda bem esse nome aí, santificação integral, que daqui a uns dias vocês vão ter uma surpresinha sobre isso, viu? Algo maravilhoso que Deus nos presenteou. Então a santificação, ela tem que ser integral. Quando você decide ter um relacionamento com Deus, e Deus, Ele passa a ser a luz na sua vida, Ele vai clarear todas as áreas da sua vida. Ele vai clarear tudo, e o erro vai aparecer em todas as áreas. O erro vai aparecer na forma que você trata a sua mãe, na forma que você trata o seu pai, as palavras que você fala, as fotos que você posta na rede social, tudo. Por quê? Porque Jesus, queridos, Ele quer mostrar a verdade sobre a sua vida, tudo. Jesus, queridos, Ele não é a luz na minha vida para clarear para mim a vida da Dani. Jesus não é a luz na minha vida para clarear para mim a vida do Claudemir. Não, Jesus é a luz na minha vida para clarear a minha vida, as minhas decisões. Eu não sou isso, pastor, porque eu não tive ajuda. Não, você não é porque você não quis.
Ah, mas eu não tenho oportunidade. Não, você não tem oportunidade porque você não faz por onde. Ah, mas eu não cresço. Você não cresce porque você não investe na sua evolução. Nós temos que parar de usar outras pessoas como muleta, queridos, para as nossas derrotas. Deus, Ele nos fez para vencermos. Como eu queria, queridos, ter nascido, queria que a minha mãe continuasse firme com Jesus, quando ela encontrou Jesus com 15 anos de idade, que ela participou de uma igreja, ela até lembra o nome da igreja, lembrava o nome da igreja, igreja metodista, ela sabia até cantar hinos da harpa, e minha mãe nunca falou isso para mim, eu descobri uma vez, ela andando comigo de carro, e ela começou a cantar um hino da harpa que estava tocando inteirinho. Eu falei, ué mãe, como que a senhora sabe cantar esse hino aí? Ela, filha, que quando eu era adolescente eu participei da igreja, mas eu não continuei porque eu vim para São Paulo. Como eu queria que minha mãe tivesse continuado lá, para mim ter nascido num lar cristão, ser instruído com a palavra de Deus desde pequenininho. Mas mesmo assim isso foi válido para ela, por quê? Porque mesmo nesse pouco tempo que ela serviu a Deus como adolescente, ela aprendeu alguns princípios maravilhosos que ela aplicou na nossa criação. Você imagina, queridos, 1 ano e meio que ela ficou dentro da igreja, ela aplicou princípios que fez toda a diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos. Imagina nós que estamos na igreja constantemente. Imagina o quanto que os nossos filhos vão brilhar. Sabe, por isso que nós não podemos deixar de ter um relacionamento com Deus. Sabe, queridos, e mesmo Jesus falando que é a luz, Ele também nos declara como luz do mundo. Ele deseja que sejamos exatamente o que Ele é e sigamos o seu exemplo. Então a forma que Deus quer que eu e você brilhe, queridos, não é a forma que a gente quer, querendo ter seguidores nas redes sociais, querendo que os nossos conteúdos viralize. Não. É que eu e você sejamos parecidos com Ele, e isso qualquer ser humano pode fazer. Qualquer ser humano pode ser. O Senhor Jesus Cristo, o sol da justiça e o farol que ilumina o mundo inteiro, nos aconselhou. Olha o que ele diz em João 12:36. Creiam na luz enquanto é tempo, assim vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Olha o que Jesus falando, creiam na luz enquanto é tempo. Queridos, não brinque. Não brinque, não brinque. Creiam na luz, brilhe enquanto é tempo. Porque vai chegar uma época, queridos, que essa luz não vai estar mais entre nós. Sabe? O apóstolo Paulo, olha o que ele escreveu em Efésios 5, 8, 9. Porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio da luz que vem do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto dessa luz consiste em quê? Em bondade, justiça e verdade. Você quer ver se você é filho da luz, se você está brilhando? Bondade, você é uma pessoa boa? Sou, glória a Deus. Você é uma pessoa justa? Sou justo. Você é uma pessoa verdadeira? Sou uma pessoa verdadeira, glória a Deus. Pastor, eu sou justo, mas não sou verdadeiro. Eu sou bondoso, mas não sou justo. Não dá, querido. Se Jesus está brilhando em você, você vai ser uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira e uma pessoa boa. Sabe? Paulo novamente declara a nossa posição como filhos da luz. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 5 até o 9. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, e não pertencem à escuridão e à noite. Estejam vigilantes e não adormecidos como os outros. Estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios. À noite é que as pessoas dormem e à noite se embriagam, mas nós que somos do dia conservemos-nos sóbrios, protegidos com a couraça da fé e do amor, e usando como nosso capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos escolheu para derramar a sua ira sobre nós, mas para nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, eu estou sofrendo porque Deus... Não... Ah, eu estou sofrendo porque Deus... Não, queridos, não existe isso.
Deus não nos salvou para poder colocar ira sobre as nossas vidas. Deus, Ele nos salvou, Ele nos deu a palavra dEle, para quê? Para que sejamos luz como Ele é luz, para Ele nos abençoar. Pastor, mas então por que eu estou sofrendo? Você sabe por que você está sofrendo, eu não preciso te falar. Porque você tem consciência do que é errado. Você faz o errado porque você quer, mas você tem consciência que é errado. Você vai na manicure, no salão de cabeleireiro e desce a lenha do seu marido lá para as mulheres que faz unha, e você sabe que é errado isso. Pastor, eu vou me segurar, a próxima vez que eu vou na manicure eu vou levar a Bíblia e eu vou pregar para todo mundo. É isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te chamou, para ser luz lá. E não para ser trevas, para ser uma bênção, Uma vez eu estava aconselhando um jovem do meu trabalho, e o jovem chegou para mim e falou: Senhor Rubens, eu vou casar, rapaz, e eu queria ouvir sua opinião. Eu falei: casamento é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, rapaz. Quando que você vai casar? Daqui 2 anos. Não, faz isso não, adianta esse trem aí. Casa antes, casamento é bênção. Aí falei mesmo, rapaz, eu mesmo casei, depois que eu casei, que eu virei homem mesmo, assumi a responsabilidade de uma família, eu cresci muito como ser humano, casamento é bom, é bênção. Ele chegou para mim e falou: se eu falar um negócio, você não vai acreditar, você é a primeira pessoa que fala bem de casamento. Olha aí, queridos, como que o mundo está, as pessoas estão falando mal daquilo que é bom, as pessoas estão profanando aquilo que Deus se agrada. Então é para isso que Deus nos escolheu, queridos. O apóstolo Pedro, ele confirma que de fato somos. Olha o que ele diz lá em 1 Pedro 2,9: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Queridos, olha só a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos. E isso, muitas vezes o pecado vai tirar isso de nós. A gente vai achar que é normal, queridos, a gente ficar a madrugada inteira assistindo série. Vai achar que é normal. A gente chega do serviço e ainda trabalha em casa. E fica trabalhando e não dá atenção para os filhos, e trabalho, mais trabalho, mais trabalho. A gente vai achar que isso é normal. Isso não é normal, queridos. O normal é você brilhar, é você investir o tempo que você tem, quando você está com a sua família, para instruí-los no caminho do Senhor. A gente vai achar que é normal a esposa falar: eu não gosto que meu marido fique em casa. Misericórdia. Algum problema tem se você, mulher, não suporta a presença do seu marido. Ainda bem que isso não acontece aqui, Quando o marido aposenta, fica em casa, então não suporta esse homem em casa. Deveria ser o contrário, amor. Você aposentou, agora você vai ficar em casa o dia todo. Glória a Deus, a gente vai poder cozinhar junto, a gente vai poder ficar deitado até mais tarde, a gente vai poder ir para a praia, a gente vai poder passear, a gente vai poder curtir um ao outro, porque eu te escolhi, porque eu te amo, você é o amor da minha vida. Você imagina, queridos, o maridão em casa lá, chega para a esposa: que hora? 12:00, vamos namorar? Olha! Glória a Deus, aleluia. Não é, irmão Clébio? Sabe, queridos, a gente tem que aproveitar, queridos, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Muitas vezes nós desvalorizamos as bênçãos que Deus nos deu. Sabe, nós desvalorizamos, Nós, queridos,
nascemos para brilhar. Acredite, você nasceu para brilhar. Você não está brilhando porque você não quer. O profeta Isaías, ele confirmou isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 6:1-3. Levante-se, meu povo, que o seu rosto brilhe de alegria, porque chegou a luz. A glória está brilhando sobre você. A terra está coberta de trevas e os povos vivem na escuridão, mas o Senhor está sobre você, brilhante como o sol. A sua glória se vê acima de você. Todos os povos da terra virão atraídos pela luz que você recebeu. Reis poderosos verão a glória que o Senhor lhe deu. Deixa eu falar um negócio para você. Está na hora de você levantar a cabeça. Está na hora de você levantar a cabeça. Entenda uma coisa: o mundo, a circunstância vai fazer de tudo para apagar esse brilho que Deus colocou na sua vida. As pessoas, elas vão olhar para você e falar bem assim: poxa vida, você passou por tudo isso e você ainda é feliz. Me conta, qual que é o segredo? Você passou por tudo isso e você ainda consegue sorrir. Me conta, qual que é o segredo? É por isso, queridos, que Deus, ele tem necessidade de que você brilhe, porque é através do seu brilho que a glória dele vai ser manifesta. A palavra de Deus diz que reis poderosos verão o seu brilho. Sabe, é através do seu brilho, queridos, que Deus vai usar para que você possa influenciar pessoas. Só que você precisa brilhar, você precisa se resolver com você mesmo. Você precisa se consertar diante de Deus, você precisa restaurar a sua aliança. Porque a vontade de Deus, queridos, é te abençoar. Deus, ele não tem por prazer e nem por vontade fazer com que você sofra. Queridos, não ia ter lógica na vida. Às vezes a gente fala: eu não vinha para a igreja, estava tudo bem. Que estava tudo bem nada. Eu não sei quanto a você, mas quando eu me converti, a primeira coisa que aconteceu, eu fui colocado para fora da minha casa. Glória a Deus por isso, queridos. Não é por causa disso que eu vou ficar... Não. É bom mesmo, que aí pelo menos já vira o homem logo cedo. Já começa a assumir responsabilidade, já tem que pagar um aluguel, tem que pagar uma luz, porque mais cedo ou mais tarde isso vai ter que acontecer comigo mesmo. Porque eu não vou ter meu papai e minha mamãe o resto da minha vida. E Deus começou a trabalhar na minha vida ali, queridos, e realmente veio esse pensamento: poxa, antes de ir para a igreja estava tudo bem, agora que eu estou indo para a igreja está tudo mal. Não, queridos, é que eu estava cego, eu não enxergava a encrenca de vida que eu tinha. E quando eu me converti, Deus, ele abriu os meus olhos, e eu comecei a enxergar, e aí eu comecei a ter problema. Mas foi um problema bom. Por quê? Porque eu comecei a consertar aquilo que estava de errado na minha vida. Porque a primeira coisa que Jesus faz na vida de uma pessoa, queridos, é clarear. Ele não conserta a vida de ninguém. Viu? Olha o que ele falou para Nicodemos. Ele não chegou para Nicodemos e falou bem assim: Nicodemos, nasça de novo. E Nicodemos nasceu de novo e foi tudo maravilhoso. Não. Jesus nos fez seres, queridos, racionais. Ele colocou o poder de decisão na minha e na sua vida. Você decide nascer de novo ou não. Você decide ser uma nova criatura ou não. E essa nova criatura não é uma mudança só. O nascer de novo não é: eu nasci de novo, eu me converti. Não, queridos, é mudança todos os dias. Todos os dias nós temos que nos policiar. Todos os dias nós temos que melhorar, nós temos que brilhar. Todos os dias nós temos que estar conectado em Cristo para poder brilhar. É que nem a luz, queridos. Por que a luz está acesa? Pastor, é um milagre. Milagre nada, tem fio aí para tudo quanto é lado escondido. Ela está conectada à rede elétrica.
Se a gente não pagar a conta, a luz vai apagar. É a mesma coisa servir a Cristo, queridos. Se você não for nascendo diariamente, a luz vai apagar. Sabe, queridos? Por isso que eu falo para você, queridos, e eu quero concluir essa palavra dizendo: levante a cabeça. Chega de choro, chega de murmuração. Pastor, mas eu estou sofrendo demais. Queridos, é momento de você brilhar. Pastor, mas eu não tenho motivo para brilhar, mas Deus quer que você brilhe. Pastor, mas é muita tristeza. Não interessa, Deus quer que você brilhe. E Ele vai te dar a capacidade de você brilhar, mesmo diante de tristeza, mesmo diante de decepções. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer, queridos, o que Jesus fez quando Ele conversou com Nicodemos. Para você brilhar, é necessário nascer de novo. É necessário ser uma pessoa nova. Sabe, queridos? Pensa num jovem, queridos, complicado. Eu lembro que quando eu estudava, a professora Maria foi uma das únicas professoras que conseguiu me colocar na linha. Mas eu sempre dava problema para minha mãe. Minha mãe sempre ia na escola. E não era por falta de bater não, queridos. Minha mãe batia muito. Cresci um jovem problemático. Sempre fui muito trabalhador, muito esforçado, mas era problemático. Só que um dia Jesus me deu a oportunidade de brilhar. E eu decidi entregar minha vida para Ele. E decidi querer brilhar. Então, você precisa querer. Se você quer brilhar, coloque as suas duas mãos no coração. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus. Senhor, nós não somos pessoas perfeitas, Senhor, mas nós somos pessoas que o Senhor escolheu, Pai. E a Tua palavra, Senhor, ela nos mostra de uma forma clara, Senhor, que o desejo do Teu coração não é que soframos, queridos. O desejo do Seu coração, Senhor, é que haja alegria, é que haja brilho na nossa vida. Eu sei, Senhor, que aqui no nosso meio tem pessoas que estão passando por momentos de trevas, momentos de escuridão, momentos de tristeza. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é a luz do mundo. Que o Senhor pode brilhar na minha vida, o Senhor pode brilhar na vida de cada um dos meus irmãos que querem brilhar. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos dê um entendimento, Senhor, para que possamos brilhar, Senhor, e que ao invés de sermos um instrumento, Senhor, maligno, ou um instrumento de derrota, de tristeza, que possamos ser um instrumento de luz nas Tuas mãos, que possamos ser um instrumento de paz. E por isso, Deus, eu te louvo e te agradeço pela Tua palavra.